Olá, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 de atos administrativos, parte 3. E agora a gente vai falar sobre os elementos ou requisitos dos atos administrativos. Como eu disse na parte anterior, é, o- os atos administrativos, os autores nomeiam, né, questões semelhantes de formas diferentes. Então, por exemplo, você tem autores que falam sobre elementos e tem autores que falam sobre requisitos. Os que falam sobre elementos vão dizer que esses elementos eles formam a estrutura do ato administrativo. E os que falam sobre requisitos vão dizer que esses requisitos são pressupostos de validade e pressupostos necessários para a validade dos atos administrativos, tá certo? Então, a gente vai falar agora sobre esses elementos ou requisitos. Esses elementos ou requisitos, eles são muito importantes dentro do ato administrativo, tá? Então, a gente vai demorar um pouquinho mais nessa aula aqui. Mas, para não ficar muito longa, eu vou dividir da seguinte maneira. Eu primeiro vou falar de todos eles, de forma genérica, e depois a gente fala especificamente sobre cada um deles em um bloco de aula, porque aí fica mais fácil, mais sintetizado, tá certo? Eu vou também apagar minha câmera agora, porque vocês vão perceber que o slide vai tomar a tela toda para facilitar aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então aqui, pessoal, a gente tem os elementos ou requisitos dos atos administrativos que são definidos pela Lei 4.717, que é a Lei da Ação Popular. Essa lei, no seu artigo 2º, diz que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, são as entidades públicas, né, de caráter público, nos casos de incompetência, tá? Então, aqui é importante, incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, tá? E desvio de finalidade. Gente, o que acontece? Com base nesse artigo, né, esses incisos aqui nos dão o que a gente chama de elementos ou requisitos dos atos administrativos. Então, a competência é um elemento ou requisito, a forma é um elemento ou requisito, o objeto é um elemento ou requisito, os motivos é um elemento ou requisito e a finalidade é um elemento ou requisito, certo? Então, eles formam esses requisitos ou elementos dos atos administrativos. Aí a gente tem aqui, né, o trecho da lei da ação popular que fala sobre isso, do artigo 2º, né, que a gente transcreveu aqui para vocês. Aqui no parágrafo único, a gente tem uma descrição de cada um desses elementos ou requisitos. Então, a gente tem, por exemplo, que a incompetência, né, ela fica caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições legais que do agente que o praticou, ou seja, fala sobre a competência daquele que vai emanar o ato administrativo. Aqui, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, ou seja, fala da forma, do invólucro que se tem a respeito do ato. Aqui, da ilegalidade do objeto, então aqui a gente fala sobre o objeto, o elemento ou requisito objeto, que ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. Aqui, na linha D, fala sobre a inexistência dos motivos, né? E aí, sobre o elemento ou requisito motivo, que se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. E, por fim, no desvio de finalidade, que diz respeito à finalidade do interesse público, se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. No próximo bloco, a gente vai falar sobre cada um desses elementos ou requisitos separadamente para facilitar aqui a compreensão. Até já já.